Bom, pessoal, como é que vocês vão? Tudo bem? Vocês viram essa entrada que a gente fez aí com cientistas, problemas com o Sol, camada de ozônio, tanta coisa interessante. E, na verdade, tudo iniciou de um texto extraordinariamente técnico, que são as reações radicalares. Mas, afinal, o que são reações radicalares? Bem, são reações que envolvem radicais livres, que são possíveis partículas, possíveis espécies químicas que trabalham numa reação. Essas espécies químicas são formadas através de cisões. Cisões são as quebras nas moléculas. Vamos ver cisões homolíticas e cisões heterolíticas. Vamos iniciar pela cisão homolítica ou homólise, que é a que mais nos interessa, porque é exatamente a que gera radicais livres. Repare que eu tenho dois átomos ligados por um par de elétrons, o A e o B, ligados por um par de elétrons. Como é que vai ser a cisão homolítica? O nome está indicando. Homo é igual. Eu vou fazer uma quebra, mas uma quebra igual. O que eu quero dizer com quebra igual? Claro, o A leva um elétron e o B leva um elétron. Ninguém fica com carga, ninguém fica negativo, ninguém fica positivo. Observe novamente no esquema. Saiu o A com o seu elétron, saiu o B com o seu elétron. Tanto a A quanto a B nós chamamos de radicais livres. Não há cargas. Repare no primeiro exemplo. Cl, dois pontinhos Cl, nada mais é que a molécula de cloro, enquanto que 2Cl são dois átomos de cloro. Repare uma coisa, esses dois átomos de cloro são extremamente reativos. Eles estão com 7 elétrons. Você lembrou que cloro é grupo 7A? Então tem 7 elétrons e quer ter 8. Logo esses átomos saem, entre aspas, tá? Desesperados por se combinarem a alguém. Eles são extremamente reativos. Vamos ver um outro exemplo? Você tem ali a molécula do metano, escrita de maneira meio engraçada. H3C, dois pontinhos, ou seja, os dois elétrons, H. E eu vou fazer a cisão exatamente entre o C e o H. Ou seja, eu vou separar um grupamento metil, o H3C, CH3, como a gente está mais acostumado a falar, e o átomo de hidrogênio. Os dois serão extremamente reativos. Tanto o metil, radical livre, quanto o hidrogênio, radical livre. Vamos olhar um terceiro exemplo. Aqui temos a molécula do etano. Está muito fácil de perceber que aquele etano ali vai ser separado em dois radicais metil. Eu estou evidenciando os dois elétrons que ligam um carbono ao outro. A homólise, repara, homólise aqui, e eu passo a ter dois radicais metil. Está escrito ali 2H3C. A gente costuma mais falar 2CH3. Agora, correto mesmo é H3C, porque repara, o elétron livre, o elétron desemparelhado, está ligado ao C. Então H3C ficou perfeito. Eu tenho dois grupos metil, ambos extraordinariamente reativos. Vamos ver agora a cisão heterolítica ou heterólise, que é mais característica de átomos que apresentam uma boa diferença de eletronegatividade. Imagine assim, dois átomos A e B, onde o B seja mais eletronegativo do que o A. Consequentemente, o B vai levar o par de elétrons e o A vai ficar sem nada. Eu vou criar uma carga positiva no A e uma carga negativa no B. É completamente diferente de uma cisão homolítica, na qual não há cargas. Vamos ver agora as etapas de uma reação radicalar. Você precisa entender uma coisa de saída. Reações radicalares são diferentes. Não funcionam como as reações onde há cátions e ânions. As reações se passam marcantemente em etapas onde são criados os radicais livres, onde o número de radicais livres se mantém, apesar deles estarem reagindo, e no final o número de radicais livres diminui até acabar. Vamos ver devagarinho cada uma dessas etapas. Me segue no esquema. Olha só. Primeira etapa, iniciação. Nesta etapa, aumenta o número de radicais livres. É tipicamente uma fase de criação de radicais livres. Numa segunda etapa, ou melhor, em várias segundas etapas, teremos a
propagação, que mantém o número de radicais livres, mas eles vão reagindo. Você vai ver bem como que isso é. E, finalmente, numa etapa de terminação, uma terceira etapa, o número de radicais livres diminui. Você vai sumindo com eles e a reação vai parando. A reação se encerra com, digamos, de maneira triste, a morte dos radicais livres que se formaram. Isso aí tem que ser visto com exemplos. Vamos lá? Repare, uma molécula de cloro, Cl ligado a Cl, vai se separar em 2 átomos de cloro. Cloro com seu elétron, cloro com seu elétron. Bem, continuando. Cloro com seu elétron ataca um RH, formando HCl. Reparou? O cloro atacou, pegou o hidrogênio, formou HCl e o elétron livre agora está com o R. E agora? Este R ataca uma molécula de cloro, gerando um RCl, o R se ligou ao Cl, gerando um RCl e um átomo de cloro. Reparou que agora, da terceira reação, nós podemos voltar para a segunda reação? Repare, aqui nós temos um radical livre cloro, que é exatamente o iniciador da segunda reação. Então eu saio daqui para cá. E essas etapas vão se repetindo. Observe bem, então, a quantas nós estamos na categorização dessas etapas. Não tinha radicais livres, tenho 2. Isso é uma etapa de iniciação. O número de radicais livres aumentou. Aqui eu tenho um radical livre, continuo tendo um radical livre. Aqui eu tenho um radical livre, continuo tendo um radical livre. Essas 2 etapas são as etapas de propagação. E repare que elas são sucessivas. Uma chama a outra, que chama a anterior, e vamos ciclando esse processo. Repare, o iniciador é o radical livre cloro, que se transforma num radical livre R, que gera um radical livre cloro. E voltamos à segunda etapa. Isso aí, se a luz se mantiver, pode ter consequências dramáticas. A reação prossegue de maneira muito veloz. Olá, professor. Me diga uma coisa. O que significa aquele HV em cima da seta da primeira reação? Ah, Gotinha, eu até esqueci de falar. Primeiro repare no HV. Aquela segunda letrinha ali, que parece um V, é a letra Ni, grega. HNi é um símbolo muito usado em química para luz. Não exatamente luz visível, mas energia luminosa. Ocasionalmente pode ser infravermelho, ocasionalmente pode ser ultravioleta, mas também pode ser pensado em termos de luz. Halogênios, por exemplo, que nem o cloro, são muito sensíveis à luz. Gotinha, gostei de ver. Você está atenta a tudo. Professor, qual é a mais importante reação que se passa através de radicais livres? Claro que eu sei, Gotinha. Agora, se é a mais importante, eu não sei. Mas uma coisa eu te garanto, é a mais famosa. Sabe qual é? É a reação de combustão, a reação de queima, que você observa. Ela pode ser muito veloz e ela se propaga, ela vai continuando sem que eu precise fornecer calor outra vez. Ela se propaga, então ela tem uma fase de propagação. É uma reação muito rápida, uma reação muito veloz e, consequentemente, uma reação muito perigosa. Vamos ver, por exemplo, como é que funciona a combustão do hidrogênio, que gera você, Gotinha, gera água. Observe, 2 moléculas de hidrogênio, mais uma molécula de oxigênio, mais energia térmica de ativação. Caramba, pode parar. O que é energia térmica de ativação? A energia que eu preciso para gerar os radicais livres. Perceba, essa é uma fase de iniciação. A molécula de hidrogênio vai quebrar dando 2 átomos de hidrogênio. Se eu tenho 2 moléculas, claro que eu gerarei 4 átomos de hidrogênio. A molécula de oxigênio vai quebrar em 2 átomos de oxigênio.
que eu vou obter, então, como o final dessa fase de iniciação? 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Um coquetel de 6 radicais livres. Caramba, você lembra que eu disse que eles são muito reativos? E são mesmo. A reação está pronta para começar. Ou seja, o perigo já está no ar. Essa reação vai prosseguir muito rapidamente. É a marca de uma combustão. Vamos ver as fases de propagação. Um átomo de hidrogênio pode atacar uma molécula de oxigênio. Caramba, eu quero que você entenda que para que a reação se propague, um radical livre tem que gerar outro, porque senão a reação ia morrer. Imagine que aqueles 4 átomos de H e 2 átomos de O se combinassem. Ótimo, formava água e a reação teria acabado. Simplesmente teria acabado. Não, a reação tem que se propagar, a reação tem que se autoalimentar. Imagina só, se para queimar uma folha de papel, eu precisasse acender um fósforo para cada pedacinho de papel que eu fosse queimar. Você sabe que não é assim. Você acende um fósforo e a combustão se propaga por todo o papel. Percebeu o verbo outra vez? Propaga. Etapa de propagação. Um radical livre gerando outro. Observe de novo no esquema. Um átomo de hidrogênio ataca uma molécula de oxigênio, gera uma hidroxila como radical livre e um átomo de oxigênio como radical livre. Caramba, essa etapa de propagação é poderosa, porque a partir de um radical livre, nós geramos 2. A reação corre o risco simplesmente de acelerar. Você já viu isso? Uma combustão começa meio tímida, de repente dá a impressão que as moléculas se empolgam e saem queimando. É mais ou menos isso mesmo. Está aumentando o número de radicais livres na panela química que você tem. A reação se autoacelera. Claro que isso aí é um risco, isso aí é perigoso. Vamos à próxima fase. Aquele átomo de oxigênio pode atacar uma molécula de hidrogênio, novamente gerando uma hidroxila e um átomo de hidrogênio. Novamente, repara, um radical livre gerou 2. Essa é uma etapa de propagação, ok, mas também é uma etapa de aceleração. Ela está aumentando o número de radicais livres. Observe como continua. Uma hidroxila ataca uma molécula de hidrogênio, forma água e gera um radical livre hidrogênio. Reparou que dessa vez o número de radicais livres se manteve? Você tem um de cada lado. Isso aí sim, é tipicamente uma fase de propagação. Mas, por exemplo, professor, como é que eu, uma gotinha de água, apago o fogo? Ah, Gotinho, seu papel no apagar do fogo é muito importante. Repara, água tem um calor específico muito elevado. Consequentemente, a água é capaz de absorver o calor gerado pela combustão. Ou seja, o calor gerado pela combustão não trabalha para fazer novos radicais livres. Então, se não há novos radicais livres, nós passamos a ter apenas reações de terminação, que podem ser diversas. Repara, 2 átomos de H podem se juntar outra vez e dar H2. 2 átomos de O podem se juntar outra vez e dar O2. E, finalmente, a formação de várias moléculas de água, terminando com os radicais livres. Ou seja, você força a reação de finalização. Você força as etapas de terminação da reação, absorvendo o calor dela. Repare, frequentemente a gente acha que o fogo apaga porque a água fez alguma coisa. Realmente a água fez alguma coisa, mas o que ela fez de mais importante foi abaixar a temperatura. Ok? Você entendeu qual é o seu papel nessa história? Vejamos agora uma das mais importantes reações via radicais livres, que é a halogenação de alcanos. Observe, RH está representando um alcano, X2 está representando a molécula de hidrogênio. O que parece estar acontecendo? Hidrogênio sai, se combina com um átomo de X e forma
HX. O outro átomo de X entra no lugar e você obtém RX. Parece que é isso que está acontecendo. Bem, vamos detalhar melhor essa reação. Repare, chamamos de halogenação, genericamente X2, aonde X2 pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo, ou seja, halogenação, entrada de halogênio, entrada de flúor, cloro, bromo ou iodo. É tudo igual? Não, positivamente não. É bem diferente. Repare, a fluoração pode ser explosiva. Tanto a cloração quanto a bromação apresentam bons resultados. Mas veja bem, a iodação é bastante lenta. Sabe por quê? O átomo de iodo é muito grande. Repara comigo, flúor, cloro, bromo e iodo. Segundo período, terceiro período, quarto período, iodo já é um átomo do quinto período. Ou seja, para ele estar com 7 elétrons ou com 8 elétrons, não é uma diferença tão grande. O iodo, então, não é muito reativo. Logo, a reação de iodação é lenta. Químicos brincam às vezes e dizem que ela é tão lenta que é uma reação sonolenta. Desculpe o trocadilho horroroso. Prometo que eu não repito. Observe, então, a reação de cloração do metano, que é ativada pela luz. Repare só. Metano mais cloro, a luz é um papel fundamental da reação, dando cloro-metano mais HCl. Vamos ver o mecanismo em que essa reação ocorre? Repare, a primeira etapa é onde a luz participa. A luz faz a molécula de cloro quebrar em 2 átomos de cloro, com o aparecimento de 2 radicais livres. O radical livre é que vai iniciar a segunda etapa. Repare, na segunda etapa, um radical livre cloro ataca o metano. Ataca o metano, retira um hidrogênio de lá, forma-se uma molécula de HCl e geramos um radical metil. Note, um radical livre. Você ainda lembra o nome da etapa onde o número de radicais livres se mantém? Eu não vou dizer não, você que vai lembrar. Vamos para a terceira. É um radical livre metil, ataca ele próprio agora uma molécula de cloro. Retira um átomo de cloro daqui, dá cloro-metano e liberou um cloro radical livre. Novamente, um metil radical livre, um cloro radical livre, o número de radicais livres novamente se manteve. Você lembrou qual é o nome dessa etapa? Quero ver. E finalmente, quarta etapa, um átomo de cloro se reencontra com um átomo de cloro e forma Cl2. Essa etapa acaba com os radicais livres. Com o cloro é relativamente fácil de fazer isso. Basta você apagar a luz. Você não fornece mais luz, os átomos de cloro se reencontram e é refeita a molécula de cloro. Vamos ver se você lembrou todos os nomes de todas as etapas. Na primeira etapa, houve a criação dos radicais livres, logo, iniciação. Na segunda e na terceira, o número de radicais livres se manteve, logo, reação de propagação. E a quarta é a terminação, onde simplesmente os radicais livres morrem. Vamos ver agora a ordem de substituição, ou seja, com que facilidade o hidrogênio é substituído. Repare a sequência. Hidrogênio do carbono terciário, maior que hidrogênio do carbono secundário, maior que hidrogênio do carbono primário. Ou seja, meu querido, o hidrogênio mais fácil para sair é o hidrogênio de carbono terciário, que pode existir ou não. Se não existir, agora o mais fácil para sair é o hidrogênio de carbono secundário. E, finalmente, o mais difícil para sair é o hidrogênio de carbono primário. Você sabe o que a gente vai estudar agora? Nós vamos estudar como foi resolvido um dos mistérios da química lá pelo começo do século XX. Às vezes as reações funcionavam de um jeito, às vezes funcionavam de outro, as pessoas não entendiam bem. Nós preparamos um texto especial sobre esse assunto. Por muito tempo, as reações de formação de haletos de alquila, através da adição de HX a alcenos, foram pouco compreendidas, uma vez que às vezes obedeciam à regra de Markovnikov e outras vezes não.
Karachi e seus alunos, em 1929, na Universidade de Chicago, realizaram mais de 100 de experimentos e solucionaram o problema. Karachi e seus alunos descobriram que a reação ocorria segundo uma adição anti-Markovnikov, quando a reação ocorria em presença de peróxidos. Bem, para entender como é que foi resolvido esse mistério, a primeira coisa que você precisa é entender o que é um peróxido. Um peróxido é uma estrutura ROOR, ou seja, um peróxido tem o que chamamos de ligação peróxido ou ligação peroxídica, uma ligação entre dois átomos de oxigênio com radicais aqui desse lado. Bem, o mais simples dos peróxidos é a água oxigenada, que é HOOR. Ali, em geral, usamos peróxidos orgânicos. R, radical orgânico, OR. Bem, vamos ver como as reações se comportam em presença ou em ausência de peróxidos. Me siga no esquema. Em ausência de peróxidos, você observa que eu tenho aqui o propeno sendo atacado por HBr. O que diz a regra de Markovnikov? O hidrogênio vai buscar o carbono mais hidrogenado. Está aqui, o hidrogênio buscando o carbono mais hidrogenado. Repare que nesse carbono havia 2 hidrogênios e nesse um só. Logo, o hidrogênio vem buscar aqui e o bromo entra no carbono no meio. Isso é uma adição absolutamente Markovnikov. Seguiu perfeitamente a regra. Quando? Em ausência de peróxidos. E em presença de peróxidos, como é que funciona? Repara, em presença de peróxidos ocorre exatamente o contrário. O hidrogênio veio buscar o carbono menos hidrogenado, enquanto que o bromo veio buscar o carbono mais hidrogenado. Se inverteu tudo. Chamamos a esse efeito de efeito anti-Markovnikov, ou, para os íntimos, anti-Mark. A coisa funcionou ao contrário. Como pode ter funcionado ao contrário? Só tem uma explicação, um mecanismo diferente. A adição normal, a adição Markovnikov, é uma adição eletrofílica, é uma adição onde há cargas. E a carga positiva do H vem buscar o par de elétrons da ligação. No nosso caso agora, a reação anti-Mark é uma reação radicalar, que só funciona com o HBr. Vamos ver o seu mecanismo? Vejamos a fase de iniciação. Repare, o peróxido orgânico, que é quem faz tudo começar, através de luz ou calor, sofre uma cisão homolítica aqui, entre os 2 oxigênios, dando origem a 2 radicais RO. Repare que o elétron livre está no átomo de oxigênio. Esses radicais livres são extremamente reativos. São eles que vão dar início à reação, que seguirá um processo completamente diferente da adição Markovnikov. Bem, fizemos a fase de iniciação. Geramos um radical livre. Vamos às fases de propagação. O radical livre peróxido ataca o HBr e a reação vai se propagar. Como? Esse hidrogênio é capturado. Formamos um ROH. Eu tenho a certeza que você reconheceu esse ROH, um álcool. E obtemos um átomo de bromo como o próximo radical livre. Contabilize comigo no esquema. Tínhamos um radical livre, continuamos tendo um radical livre. O número de radicais livres não mudou. Isso é uma fase de propagação. Qual é a característica da fase de propagação? Não é única, é seguida por outra, aonde a gente vai trocar o radical livre de trabalho. Me acompanha ainda uma vez no esquema. Numa segunda fase de propagação, o bromo vai atacar a molécula do alceno, vai atacar a molécula do propeno. Ele ocupa a posição mais favorável para que deixe o radical livre ser um radical livre de carbono secundário.
vale a mesma coisa que valia antes. Radicais livres, os mais estáveis, são os de carbono terciário. Se não houver carbono terciário, de carbono secundário, como é o nosso caso. E se nada disso acontecer, aí sim forma-se um radical livre, onde o elétron livre estará num carbono primário. Mas no nosso caso, é mais estável no carbono secundário, e isso é viável. Então observe o que aconteceu. O radical livre está pronto aqui para continuar a trabalhar através do carbono secundário. Veja como a reação prossegue. Esse radical livre de carbono secundário ataca uma molécula de HBr, mais uma fase de propagação. Veja, quem vai entrar ali? O hidrogênio. O hidrogênio aparece aqui e geramos um radical livre, bromo, e a reação está pronta para prosseguir. Você reparou que a entrada foi ao contrário de Markovnikov. O bromo é que entrou no carbono primário e o hidrogênio é que entrou no carbono secundário. Vamos lembrar o nome disso? O nome é modo de falar, tem vários nomes. A gente chama de efeito Karash, em homenagem ao pesquisador que descobriu, efeito peróxido, lembrando de quem é o reagente que faz tudo iniciar, ou ainda efeito anti-Mark, lembrando que funciona ao contrário da tão célebre regra de Markovnikov. Digamos que essa é uma exceção fundamental, e essa exceção só ocorre com HBr, não esqueça disso, em presença de peróxidos, e seu mecanismo é via radicais livres. É uma reação radicalar. Professor, eu ouvi falar que a camada de ozônio é formada através de reações envolvendo radicais livres e que está sendo agredida também por reações via radicais livres. Eu soube que você presta muita atenção nas aulas de geografia, onde se fala sobre meio ambiente. Eu preparei, então, um texto especial para isso, que vai explicar tudo. A camada de ozônio encontra-se na estratosfera, a uma altura entre 15 a 30 quilômetros acima da superfície da Terra. O ozônio, O3, uma variedade alotrópica do oxigênio, é um gás de cor azulada e odor característico, bem menos comum que a variedade normal, O2. Moléculas diatômicas de um gás incolor e inodoro que nós respiramos. A vida na Terra só se tornou possível devido à camada de ozônio, que absorve parte da radiação solar, sobretudo a radiação ultravioleta, altamente prejudicial à saúde, podendo causar câncer de pele, catarata, diminuição das defesas imunológicas, afetar plantações e a vida vegetal e animal de um modo geral. A camada de ozônio filtra essa radiação, evitando que ela atinja com toda a sua intensidade a superfície de nosso planeta. Eu acho que o mais importante de você fixar aí é o seguinte: se não fosse a camada de ozônio, simplesmente a nossa vida na Terra não existiria. Dependendo, mas numa média aceitável, a camada de ozônio absorve 95% da radiação ultravioleta. E é ela que nos queima a pele, é ela que nos bronzeia. Imagine um verão que não existisse a camada de ozônio. O Sol manda 100% de RUV. 95% ficam na camada de ozônio, 5% passam. Se não existisse a camada de ozônio, não passariam 5, passariam 100. Você consegue imaginar um Sol queimando 20 vezes mais? Seria um verão inesquecível. Sabe por quê? Porque seria o último verão. Todas as folhas queimariam, a flora estaria extinta e nós, a fauna, seguiríamos atrás num caminho sem volta, o caminho do fim da vida na Terra. Então, devemos tudo à camada de ozônio. Vamos ver como é que ela funciona? Primeiramente, a formação do ozônio a partir do oxigênio, que tem um mecanismo radicalar. Me siga. O2, agredido pelo RUV,
quebra em 2 átomos de O. Claro que R e o V, você percebeu que é raio ultravioleta. Um desses átomos de O se liga à molécula de O2 e obtemos o O3. Obtemos o ozônio. Ou seja, nesse esqueminha, você viu que o O2 se transforma em O3. É só isso? Não. Também temos a transformação do ozônio em oxigênio, novamente com o mecanismo radicalar. Observe. Ozônio, atacado pelo R e o V, quebra dando O2 e um radical livre oxigênio. Esse radical livre oxigênio ataca uma molécula de ozônio e, reparou 4 átomos aqui, O com O3, se associam dando 2 moléculas de O2. E nessa brincadeira de transformar ozônio em oxigênio e vice-versa, oxigênio em ozônio, o R e o V vai sendo consumido. A sua energia, que poderia nos fazer muito mal, é gasta, é consumida, transformando o ozônio em oxigênio e retransformando o oxigênio em ozônio, num ciclo que para nós é salvador. Em 1974, 2 cientistas, trabalhando em conjunto, o professor F. Sherwood Howland, do Departamento de Química da Universidade da Califórnia, em Irvine, e o professor Mário Molina, do Departamento de Química do Massachusetts Institute of Technology, MIT, publicaram um artigo na revista Nature, denunciando a ameaça à camada de ozônio dos gases conhecidos como CFC, por conterem cloro, flúor e carbono. Molina e Howland, em uma outra publicação, demonstraram que esses compostos, apesar de quimicamente inertes, eram gradualmente transportados até a camada de ozônio, onde, por efeito da intensa radiação ultravioleta, poderiam se decompor em seus átomos constituintes, liberando cloro atômico, que, por sua vez, literalmente devora a camada de ozônio. Vamos ver como é que é esse mecanismo devorador do cloro, a camada de ozônio. Cita-se que um único átomo de cloro é capaz de destruir 10.000 moléculas de ozônio naquela fase de propagação. Observe como é que funciona. O ataque dos CFC é uma reação radicalar, aonde um CFC, CFC, cloro, flúor, carbono, atacado pelo RV, separa os 3 flúores e um único átomo de cloro. Esse átomo de cloro ataca uma molécula de ozônio, dela retira um oxigênio, forma um radical livre ClO e transforma em O2. Repare que esse radical ClO pode se juntar a outro átomo de O, gerando O2 e regenerando um radical livre cloro. Está aqui a brincadeirinha. O átomo de cloro ataca o ozônio, que vira o oxigênio, refaz o oxigênio, mais uma molécula, e se transforma num átomo de cloro. Eu tenho o início e o fim, que volta ao início. Nessa etapa de propagação, ocasionalmente, um átomo de cloro destrói de 10.000 a 100.000 moléculas de ozônio, literalmente devorando a camada de ozônio, com grande perigo para nós, seres humanos. Sabe o que é que eu preciso que você faça? Eu preciso que você, além de estudar química, dê muita atenção às outras matérias que falam na química. O pessoal só dá ênfase, às vezes, à biologia, e está errado. A geografia tem muito a contribuir para que a gente estude realmente de maneira interdisciplinar. Afinal de contas, é a geografia que fala em meio ambiente. Toda vez que tiver um lance desse de meio ambiente, vá chatear o seu professor de química. Ele tem muito a ajudar você.